Elegância, precisão, inteligência. Poucos defensores na história do futebol chegaram perto da precisão que Alessandro Nesta demonstrava em campo. Mas, por trás dessa classe toda, existe uma história de superação, talento puro e rivalidades italianas que marcaram uma era. Hoje você vai conhecer a história completa de um dos maiores zagueiros que o futebol já viu, Alessandro Nesta. Nascido em 1976, Alessandro Nesta cresceu rodeado pelo futebol. Seu pai era torcedor fanático da Lazio e logo colocou seu filho para treinar nas categorias de base do clube. Mas ninguém imaginava que aquele garoto alto, tímido e técnico se tornaria o maior defensor que a equipe já revelou. Ainda adolescente, Nesta já chamava atenção pela leitura de jogo absurda. Enquanto outros corriam atrás da bola, Nesta parecia sempre saber para onde ela iria. Nesta estreou profissionalmente em 1993 e rapidamente conquistou seu espaço. E ele não era apenas bom, ele era diferente. Tinha tempo de bola perfeito, calma impressionante e capacidade de antecipação que intimava até os melhores atacantes do mundo. A Lazio viveu seu auge, com talentos como Veron, Nedved e Crespo. O clube sonhava grande, e no centro da defesa, comandando tudo com classe, estava ele, Alessandro Nesta. Em 2000, a Lazio viveu um ano mágico, venceu a Série A italiana, a Copa Itália e a Supercopa Europeia. E quem levantou a taça como capitão? Ele mesmo, Alessandro Nesta. Mas o destino pode ser um pouco cruel às vezes. Endividada, a Lazio precisou vender seu maior símbolo. A torcida implorou, protestou, chorou, mas nada adiantou. E em 2002, o capitão foi negociado com o Milan, uma das páginas mais dolorosas da história do clube. E para Nesta, aquilo foi um choque, mas seria também o início de uma nova era, e talvez a maior da sua carreira. E atuando no Milan, Nesta não apenas brilhou, ele se tornou lendário. Ao lado de Paolo Maldini, formou uma das duplas de zaga mais harmoniosas de todos os tempos. Não era apenas força bruta, não era apenas caiam desesperados, era pura arte. Nesta defendia como quem dançava, cada passo era calculado, cada movimento era preciso. E logo na sua primeira temporada com o Milan, Nesta já venceu a Champions League. Ele foi crucial na campanha e brilhou na final contra a Juventus, garantindo o título europeu. Meses depois, ajudou o Milan a conquistar a Supercopa da UEFA. Na Itália, na temporada 2003-2004, ele foi peça-chave do time que dominou a Série A daquele ano, formando uma das defesas mais sólidas da década. E na Liga dos Campeões da temporada 2006-2007, Nesta brilhou novamente. Após 4 anos da primeira conquista, veio a segunda Champions. Nesta voltou de lesão na reta final e teve atuações incríveis, sendo fundamental na conquista novamente. E no final daquele ano, para fechar aquele ano mágico, levantou o Mundial de Clubes, consolidando o Milan como o melhor time do mundo. E no total foram quase 10 anos de classe, inteligência e técnica impecável. Alessandro Nesta não foi apenas um zagueiro, foi uma lenda do Milan. Aquele desarme Messi na Champions de 2006, aquele bloqueio contra o Ajax, as batalhas intensas contra Drogba e Rooney, jogadas que simplesmente pararam o mundo. E atuando com o Milan, ele conquistou absolutamente tudo. Por lá, Nesta venceu a Champions League, o Mundial de Clubes, o Campeonato Italiano e também as Supercopas da Itália. Porém, nenhum jogador é imbatível, e quando Nesta viveu seu auge, as lesões começaram a perseguir o italiano. Problemas nas coxas, no ombro, nos músculos. Ele ficava fora por meses, voltava, brilhava e se machucava novamente. E muitos diziam que sua carreira terminaria cedo. Mas Nesta não aceitou o destino. Cada cirurgia, cada tratamento, cada reabilitação, ele voltava sempre com a mesma classe de antes. E após viver o seu auge no futebol europeu e conquistar tudo pelo Milan, Nesta decidiu ir para os Estados Unidos. E ele seguiu para o Montreal Impact, uma decisão que surpreendeu muitos, mas que para ele foi libertadora. Menos pressão, um novo país e novos torcedores. E mesmo mais velho, sua qualidade ainda impressionava. Era como ver um mestre jogando entre aprendizes. E por lá, ele também jogou muito e se tornou um dos principais jogadores do clube na época. Ele realmente era um jogador muito diferenciado e que também fez história na Liga Americana. E com a seleção italiana, Nesta também mostrou sua qualidade e seu refino técnico.
Com a Itália, Nesta disputou 3 Copas do Mundo e várias Eurocopas, e formou dupla mítica com Cannavaro. Era parte de uma geração dourada do futebol italiano, mas em 2006, a Copa do Mundo do Tetra, uma lesão o tirou do torneio nas oitavas de final. E ele levantou a taça? Sim, mas sem estar em campo naquele dia histórico, talvez o único ponto realmente amargo de sua carreira. E mesmo com aqueles grandes craques que a seleção italiana tinha ali no começo dos anos 2000, Nesta, infelizmente, não conseguiu vencer muitos títulos com a seleção italiana. Porém, como vimos, ele conseguiu ainda vencer a Copa do Mundo. E embora sua passagem com a seleção italiana tenha sido um pouco abaixo das expectativas, ele nunca deixou de entregar raça, técnica e vontade dentro de campo. Ele era de fato um jogador muito acima da média. E durante sua grandiosa carreira, Nesta disputou 451 jogos e fez 8 gols. Com a seleção italiana foram 78 partidas. E quando falamos sobre defensores históricos, é impossível não lembrar de Nesta. Ele não foi só mais um zagueiro. Nesta representou um jeito quase artístico de defender. Enquanto muitos buscavam força, ele buscava tempo de bola, inteligência e leitura de jogo. Cada desarme parecia coreografado. Cada antecipação era um capítulo à parte. E muita gente se impressiona com gols, dribles e grandes jogadas ofensivas. E com razão, mas talentos como o de Nesta lembram o mundo do futebol de algo extremamente importante. A defesa também pode ser uma obra de arte. Ele mostrava que zagueiro não precisa ser só físico, não precisa ser só imposição. Pode ser técnica, pode ser elegância e pode ser cabeça fria no momento certo. E essa combinação é o que fez dele um dos maiores da história. E talvez o mais marcante seja isso. Nesta nunca precisou gritar para ser gigante. Ele liderava pela postura, pelo posicionamento e pelo exemplo. Em campo, era como se o jogo andasse em câmera lenta para ele. Sempre no lugar certo, sempre na hora certa. E quantos jovens defensores não se inspiraram e ainda se inspiram nesse estilo? Quantos técnicos não usam seus vídeos para ensinar antecipação, calma e leitura tática? E no fim das contas, a importância de Nesta vai além dos títulos, vai além dos troféus que brilham nas vitrines. Sua maior conquista foi transformar a ideia do que significa ser zagueiro. Ele levou o patamar da posição, redefiniu padrões e nos lembrou que o futebol é feito de equilíbrio. Um grande time, o ataque brilha, mas a defesa sustenta. E se hoje vemos zagueiros mais técnicos, mais inteligentes e mais completos, parte desse caminho passa por ele. Alessandro Nesta não foi apenas um defensor do seu tempo, ele moldou o futebol que vemos hoje.